Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula de geografia, né? Nós estamos iniciando com o primeiro ano. Dessa vez eu optei por uma modalidade diferente, que é, né, a modalidade da aula gravada, para que vocês tenham acesso no momento que vocês queiram, né? E da forma como vocês puderem. Mas para começar, a gente vai só relembrar um pouquinho onde nós estamos localizados, né? Em que momento do nosso estudo do primeiro ano a gente tá localizado. Nós estamos estudando a unidade 2, que tem como título Terra, Estrutura, Formas, Dinâmica e Ação Humana. No capítulo 4, a evolução da Terra e os fenômenos geológicos. Então, nessa unidade, e especificamente nesse capítulo, a gente está estudando os movimentos, o dinamismo da Terra, do planeta Terra, né? Como ele surgiu e quais são as transformações geológicas que ele vem passando ao longo do tempo e quais são os agentes transformadores do nosso planeta. Então, hoje nós vamos estudar a crosta em movimento, né? Então, nós vamos estudar dois processos internos, o tectonismo e o vulcanismo, né? Então, a gente vai ver como o geodinamismo se dá de forma interna. Mas antes disso, a gente vai ver um pouquinho, né, o que nós já aprendemos nessa unidade, nesse capítulo, até o momento de hoje. Bem, na aula passada a gente estudou a evolução do planeta Terra. Entendemos que a origem do planeta é compreendida pela humanidade de duas formas, né? Através da explicação divina, né? Através da explicação teocêntrica e também através do evolucionismo, né? Onde nós entendemos que a Terra ela surgiu a partir de uma grande explosão no universo que nós denominamos Big Bang, e aí uma série de fenômenos meteorológicos, geológicos, naturais foram acontecendo e a Terra foi adquirindo o formato que ela tem hoje, né? Então nós percebemos que esse processo, né, estruturou a Terra em três grandes camadas: crosta, manto e núcleo, sendo que o núcleo se divide em núcleo externo e núcleo interno, e cada um tem uma composição específica que a gente estudou na aula passada. Estudamos na aula passada também os três tipos de rocha: as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas ígneas ou magmáticas, né? Então, desde a aula passada, a gente vem preparando o terreno, né, fazendo uma figura de linguagens com o que nós vamos estudar hoje, para, né, estudarmos os fenômenos internos do nosso planeta. Sem mais delongas, vamos seguir na nossa aula, né? E o que é que a gente vai ter para hoje? O que é que nós vamos, de fato, nos dedicar dentro daqueles 4 nuances? Bem, a gente vai estudar a crosta em movimento, né? Todos os fenômenos que nós vamos estudar hoje, eles são fenômenos da dinâmica interna da Terra, ou seja, são agentes endógenos, acontecem do interior para fora da Terra, porém causam transformações especificamente no processo de transformação da crosta da Terra. São os movimentos que nós vamos estudar hoje que dão, né, formato ao relevo da Terra. Eles que fazem surgir as planícies, os planaltos, as montanhas, os dobramentos modernos, as fossas oceânicas. Então, toda a estrutura da crosta da Terra ela é moldada, ela é modelada a partir dessa dinâmica interna da Terra. E essa dinâmica interna da Terra ela acontece basicamente por dois movimentos, que é o que nós vamos ver posteriormente. Então, para começar, lá no 7º ano, acredito, vocês estudaram uma teoria chamada teoria das placas tectônicas, ou teoria da tectônica das placas, né? A partir dessa teoria, a gente tem noção, né, de que 225 milhões de anos atrás, a Terra era apenas composta, a crosta da Terra era composta por um único bloco continental denominado Pangeia. E a partir dos movimentos da tectônica das placas, né, a partir dos movimentos de fragmentação da crosta da Terra, os continentes foram se construindo como nós conhecemos hoje.
Então, pessoal, é justamente isso que nós chamamos de dinâmica. Como a Terra passou de um único bloco continental a 5 blocos continentais. Então, nós vamos estudar como esse movimento acontece, quais são os fenômenos que dão origem a esse movimento. Para começar, quem primeiro pensou, né, na teoria da tectônica das placas, na verdade não pensou com esse nome, mas pensou nesse movimento, foi um senhor chamado Alfred Wegener, né? É um cientista alemão que ele também é conhecido como mestre da observação. Por que ele é conhecido como mestre da observação? Porque lá em 1912, início do século XX, né, muito tempo atrás, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da deriva continental. Essa teoria não foi aceita pela comunidade científica porque Alfred Wegener não tinha instrumentos tecnológicos que fossem capazes de confirmar a sua hipótese, que foi levantada a partir do formato, né, do encaixe de todos os continentes. Então, foi que Alfred Wegener observou. Ele observou os contornos dos continentes, né? Aqui o contorno da África, quando eu estou passando a seta, o contorno da América do Sul, que eles se encaixavam perfeitamente. Então foi que Alfred Wegener pensou: ora, se esses continentes têm encaixes tão perfeitos como quebra-cabeça, um dia eles devem ter sido unidos em um único bloco, que eu vou denominar de Pangeia. Posteriormente, ele deve ter se fragmentado. Ele não se fragmentou todo de uma vez. Então, posteriormente, ele deve ter se fragmentado em 2 blocos continentais que eu vou estar chamando de... Opa, desculpa, voltando. É que eu vou estar chamando de um de Laurásia, que fica mais ao norte, e o outro de Gondwana, que fica mais ao sul do planisfério. Né? E aí, posteriormente, esses dois foram se fragmentando, dando origem ao mundo como ele é hoje. Né? Então, Alfred Wegener pensou na teoria da deriva continental, que os continentes se fragmentaram, se quebraram e se afastaram um do outro ao longo da história em 1912, que nós não tínhamos recurso tecnológico para poder descobrir a deriva continental, as placas tectônicas. Ele apenas supôs, a partir da observação do contorno dos continentes, como peças de um quebra-cabeça que se encaixavam perfeitamente caso fossem unidos. Então, Alfred Wegener foi um visionário que pensou na teoria da deriva continental. Muito tempo depois, um carinha, né, chamado Arthur Holmes, né, ele é britânico, ele em 1928, aí um bom tempo depois, fazendo as contas, 16 anos depois, ele levantou uma hipótese que ele denominou de hipótese da expansão dos oceanos. A partir da ideia, né, de Wegener de que os continentes se afastavam do outro, Arthur Holmes, um dos poucos da época a concordar com Wegener, né, começou a desenvolver a hipótese de que os oceanos, a cada tempo que passava, eles estavam um pouco maiores, eles estavam se expandindo. E isso só seria possível se os continentes se afastassem. Né? Então, foi o caminho, o percurso para a comprovação da teoria do Wegener. E aí, muito tempo depois, apenas em 1967, um americano chamado William Jason Morgan, ele construiu uma teoria chamada de dorsais oceânicas a partir da observação das cordilheiras meso-oceânicas, a partir da observação das cadeias montanhosas que se formam no assoalho marítimo, né, no fundo dos oceanos. William Jason Morgan, em 1967, já com recursos tecnológicos bem mais aprimorados do que Wegener em 1912, né, comprova a teoria de Wegener. Então, esses 3 homens eles foram fundamentais para a gente compreender, né, para a gente entender que existia uma teoria, que essa teoria poderia ser comprovada, que existe a movimentação dos blocos continentais de forma mínima. Né? Então, a partir daí, começou a se entender que os continentes afastavam-se um do outro cerca de 1 a 3 centímetros por ano. Então, para ter essa distância imensa, então imagine o tanto de tempo
que esses continentes não vêm andando, né? Então, pessoal, para quem acredita na teoria da Terra plana e acredita também na teoria da deriva continental, um dia os continentes vão cair no abismo e o mundo vai desaparecer, né? Mas brincadeiras à parte, a Terra é esférica, é redonda, e aí a partir da ideia, da comprovação de William Morgan, né, nós sabemos que um dia esses blocos continentais vão se unir novamente, que vai ser um estouro imenso. Graças a Deus, nem eu, nem vocês, nem nossos netos, nem nossos bisnetos vão estar aqui para poder ver o encontro dos continentes de novo, porque isso vai demorar bilhões de anos para acontecer. Mas daí, dessas hipóteses, surgiu a teoria das placas tectônicas. O que é a teoria das placas tectônicas, pessoal? A partir do estudo desses três caras, desses três geofísicos, foi descoberto que a crosta terrestre, que a gente estudou na aula passada, que é a parte sólida que sustenta os continentes, a parte de terra, nós construímos nossas casas, prédios e vivemos, e também a parte oceânica, o fundo dos oceanos também é sustentado por placas tectônicas. Essas placas fragmentam a crosta terrestre, acompanha aí a seta do mouse, né? Essas placas, elas fragmentam a crosta terrestre em vários pedacinhos, como um quebra-cabeça mesmo, que juntos formam a crosta terrestre completa. Essas placas, essas placas tectônicas, elas vão ter movimentos. Essas setinhas significam dizer que a placa americana, ela vai afastando-se pouco a pouco da placa africana. A placa de Nagasaki, ela vai de encontro com a placa sul-americana e assim por diante. Então, essas placas tectônicas, elas estão em constante movimento, ora se afastando e ora se encontrando, dependendo da posição do globo onde nós estamos e da placa tectônica que nós estamos falando. Então, daí, né, nós temos a teoria da tectônica das placas. Né? A teoria da tectônica das placas. Entre uma placa tectônica e outra, o espaço entre uma placa tectônica e outra, né, é onde acontece esse movimento, ou de colisão ou de afastamento. Esse espaço, né, entre uma placa e outra, nós denominamos de falha geológica. A falha geológica ela é extremamente importante para nós compreendermos alguns movimentos internos da Terra. Por exemplo, o aquecimento do magma e as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos e os tsunamis. O pessoal de enfermagem não vai adorar ouvir isso, né? Porque eles sabem que minha língua trava quando eu vou dizer essa palavra. Mas vamos lá. A falha geológica é um espaço existente entre uma placa tectônica e outra, né? E essa falha geológica ela nos ajuda a compreender esses movimentos internos da Terra citados agora pouco. Né? Então, falha geológica, como nós chamamos. Nas falhas geológicas, então, acontecem três movimentos diferentes. Lembra que a gente tem várias placas tectônicas no mundo. As placas tectônicas elas podem fazer três movimentos. O de convergência, quando uma placa vai de encontro com outra placa, quando elas se chocam, quando elas se batem. Imagina aí, duas carretas se batendo. É o encontro de uma placa tectônica com outra. Esse movimento nós denominamos de movimento convergente. Ela pode desenvolver o movimento transformante ou de transcorrência. Pode usar essas duas nomenclaturas. O movimento transformante é quando uma placa tectônica ela faz o movimento de ir e voltar roçando uma na outra. Ela não provoca um impacto direto. Pá! Não é como a batida de dois carros, mas é como dois carros fazendo um racha. Né? Eles vão ali sempre um em direção
na mesma direção, porém um sempre está mais à frente e o outro mais atrás, mais à frente e outro mais atrás. Então, esse movimento nós chamamos de movimento transformante. E o movimento divergente, que é quando uma placa ela se afasta da outra placa, né? Então, fazendo alusão aos carros novamente, é como se tivesse dois carros, um de costa para o outro, e eles fossem procurar destinos opostos, destinos diferentes, né? Então, quantos e quais são os movimentos que as placas tectônicas podem fazer? São 3 movimentos: convergentes, transformante e divergente, que nós vamos detalhar mais um pouco da agora por diante. Então, o movimento das placas tectônicas convergentes, aquele que uma placa vai de encontro com outra, ele pode acontecer entre uma placa oceânica e uma placa continental. Então, lembra que eu falei que tanto a parte do continente quanto a parte oceânica são sustentados pela placa tectônica? Então, vamos lá. O que é que acontece? Quando a placa oceânica vai de encontro com a placa continental, o que é que acontece? A placa oceânica, por o fato de ser mais pesada do que a placa continental, vai mergulhar para baixo da placa continental. O espaço entre a placa oceânica e a placa continental nós vamos denominar de fossa oceânica. É como se fosse uma rachadura, né, que é a falha geológica que tem entre uma placa e outra, e o oceano fosse entrando dentro dessa fossa para baixo da placa continental. Essa placa continental vai sofrer um impacto imenso por conta que a outra placa está entrando para dentro e ela vai se dobrar. Ela vai fazer várias dobras, que nós chamamos de dobramento moderno, que vai dar origem a várias montanhas, ou seja, vai dar origem a cordilheiras, né? Isso acontece na região dos Andes, na América do Sul. Então, a Cordilheira dos Andes ela é fruto desse movimento. Quando uma placa oceânica mergulha para baixo de uma placa continental, nós damos o seguinte nome para esse movimento: é o movimento de subducção, né? Então, qual é o nome do movimento do rebaixamento da placa oceânica por baixo da placa continental? Subducção. O encontro de uma placa oceânica, né, com uma placa continental através do movimento de convergência das placas tectônicas se dá o nome de subducção. Já o soerguimento, a subida, a elevação da placa oceânica recebe o nome de obducção. Subducção é o rebaixamento da placa oceânica e obducção é o soerguimento da placa continental. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês tiram lá no Google Classroom ou pelo WhatsApp. Mas vamos lá. Esse mesmo encontro ele pode se dar entre duas placas continentais. Então eu tenho uma placa continental de um lado, uma placa continental do outro, e elas vão em encontro uma da outra. Esse encontro também vai promover o movimento de obducção, o soerguimento de cadeias de cordilheiras montanhosas, tá, pessoal? Então, o movimento de convergência ele pode se dar entre uma placa oceânica e uma placa continental e entre duas placas continentais. E aí o que é que nós temos? Quando duas placas tectônicas se encontram, nós temos um baita de um terremoto, um tremor incrível, né? Esses terremotos podem seguir, né, um movimento muito brusco. A terra toda pode tremer, destruindo o que tem, criando coisas novas como as montanhas. Então, se é terremoto, corre, né? A minha professora de geologia na faculdade dizia que nós estamos dentro de um organismo, nós vivemos num organismo vivo, que a Terra está viva, que ela está em movimento por isso, né? Então, é o movimento das placas tectônicas que é responsável
pelos terremotos, tá certo, pessoal? Vamos lá, para frente. Eu tenho medo de ficar assim, ó, com a placa de Nazca, ela vai de encontro com a placa sul-americana. Elas têm um movimento de convergência. Essa região aqui do Peru, do Chile, da Bolívia, até da Argentina, ela sente tremores constantes, porque a placa de Nazca com a placa sul-americana, elas estão constantemente colidindo uma com a outra. Ítalo, o Brasil está na América do Sul. Por que é que nós não sentimos o impacto do terremoto, né? Nós sentimos o impacto das placas tectônicas sul-americana e Nazca? Vejam o tamanho da placa tectônica sul-americana, como ela é grandona, né? E o Brasil está bem no centro dessa placa. Países, territórios que estão no centro das placas tectônicas, eles vão sentir menos impacto do choque de duas placas tectônicas, menos impacto do terremoto do que os países que estão localizados aonde? Nas bordas, que é onde o impacto maior acontece. E uma batida de frente entre dois carros, quem é que morre primeiro? O passageiro ou o motorista? Se for de frente um com o outro, a probabilidade do motorista morrer primeiro é maior porque ele vai sentir o impacto antes, né? Então, do mesmo jeito são os terremotos, eles são sentidos com maior intensidade na borda das placas tectônicas. O interior das bordas não sente nada. Então, eu tenho muito medo de ficar como no Peru, na borda de uma placa tectônica, pessoal. Só que lembra que eu disse que eram 3 movimentos? Então, como é que acontece o movimento de divergência de uma placa tectônica? O movimento de divergência de uma placa tectônica, pessoal, acontece a partir do movimento, né, do magma no interior da Terra. O magma vai se movimentando através do movimento do núcleo, através do aquecimento geodinâmico da Terra, e ele encontra uma zona de escape. Imagina uma panela de leite fervendo. O que é que acontece? Ela vai subir e, se você não apagar o fogo logo, ela derrama da panela. Então, vamos lá. Do mesmo jeito é aqui. O magma está pronto para entrar em ebulição, pronto para sair para fora da crosta terrestre. E ele encontrou aquela nossa velha amiga chamada falha geológica. Então, ele começa a subir e começa a fragmentar as duas placas tectônicas que estão perto uma da outra. Esse movimento vai fazendo com que as placas tectônicas elas se afastem, abrindo, né, fossas oceânicas, abrindo abismos nos oceanos, né? Isso pode acontecer entre duas placas continentais também. Então, toda vida que uma placa ela vai se afastando da outra, eu vou ter o rebaixamento de uma área e o soerguimento de outra. Esse movimento ele dá origem a estruturas de relevo que nós denominamos de planaltos. A Chapada do Araripe, por exemplo, é um exemplo de planalto que se soergueu a partir do afastamento de duas placas tectônicas há 200 bilhões, 300 bilhões de anos atrás. Há milhares de anos, né? Não sei dizer agora no momento uma data exata de quando foi. Mas é por isso que tem a expressão que o cara fica já foi má. Por quê, pessoal? Porque quando quando duas placas tectônicas elas divergem, elas se afastam, elas provocam um rebaixamento de uma área e o soerguimento de outra área. Como esse movimento ele não provoca um impacto brusco como na convergência, o relevo acaba subindo sem muitas dobras, dando origem assim aos planaltos, né? E aí, pessoal, né, tem planaltos de origem sedimentar, como é o caso da Chapada do Araripe, eles são frutos de quê? Do movimento das placas tectônicas, mas também da acumulação de sedimentos. Uma camada em cima de outra, uma camada em cima de outra, tá certo, pessoal? Então, aqui é o movimento de divergência. Meu Deus, isso acontece, né? A todo instante, inclusive. Esse movimento de divergência ele também vai dar origem ao que nós chamamos de ilhas vulcânicas, né? As ilhas vulcânicas elas se formam, na verdade, no interior dos oceanos, está lá uma falha geológica no fundo do oceano,
o vulcão entra em erupção e a lava automaticamente resfria porque entra em contato com a água, né? E aí esse movimento de sair a lava quente, resfriar, sair a lava quente, resfriar, uma hora ela vai emergir, ela vai sair para fora da água de tanto que acumulou lava, lava resfriada, né? E aí dá origem a ilhas nos oceanos com vulcões em atividades que nós vamos chamar de ilhas vulcânicas. Então, o movimento divergente das placas tectônicas, eles também podem dar origem a ilhas vulcânicas, pessoal. Desculpa, vamos lá. O outro movimento é o movimento chamado movimento transformante de placas tectônicas. Observem as setinhas aqui. Uma placa tectônica está indo em uma direção, a outra placa tectônica está indo na direção contrária, mas elas são praticamente unidas, né? Uma pequena falha geológica entre uma e outra, isso significa dizer que elas vão provocar atrito uma na outra. Diferente da convergência, que é um impacto muito brusco, elas vão provocando atrito e modelando o relevo, modelando a crosta da Terra, fazendo também com que surjam movimentos bruscos. Também existem terremotos, né, que destroem casas, que destroem prédios, que destroem tudo que o homem estruturou e organizou e o que a natureza fez também. Porque esse movimento, quando ele acontece muito intensamente, ele é brusco, né? E haja coração para viver numa zona onde existe uma falha geológica e as placas tectônicas são transformantes, pessoal. Ítalo, existe algum lugar muito habitado que tem falhas geológicas transformantes? Sim, existe. Exemplo disso que nós temos, né, é a falha de San Andreas, né, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Essa falha ela tem cerca de 700 quilômetros de tamanho, né? E essas falhas é transformante. Vez ou outra tem um terremotozinho lá, que dá para ir contornando, mas pede-se a Deus todo dia para que a falha de San Andreas não ative um terremoto de grandes proporções, porque essa área é todos de cidades. Ó. Esses pontinhos pretos aqui é porque a imagem é pequena, que eu peguei do Google, não dá para ver, mas são várias cidades importantes dos Estados Unidos que estão localizadas ao longo da falha de San Andreas. Uma das cidades mais importantes que está localizada aqui é a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Né? E aí, como vocês consideram a geografia às vezes chata, mas a geografia não é chata, ela é incrível ao ponto da gente transformar isso em filme, em cinema. Tem um filme muito bom que eu indico, que é o Terremoto na Falha de San Andreas. Esse filme ele estava disponível na Netflix até um tempo desse, eu não sei dizer se ainda está, mas é um filme muito bom, que prende a gente do começo ao fim, pessoal. Eu super indico que vocês assistam. E dá para ver mais ou menos, sentir mais ou menos o que um terremoto pode causar em uma cidade, caso essa cidade esteja localizada nas bordas de uma placa tectônica, né? Eu fico super empolgado em assistir esses filmes assim. É muito massa. Né? É uma indicaçãozinha básica para vocês. Então, voltando a falar de terremotos, pessoal, a gente percebeu aí que as placas tectônicas, ao se mover, elas afastam os continentes uns dos outros, que elas têm três tipos de movimento, de convergência, divergência e o transformante, e que esses movimentos eles podem provocar tremores na superfície da Terra. Esses tremores, eles são o que nós determinamos, conceituamos como terremotos. Esses terremotos, eles propagam ondas sísmicas. O tremor é fruto dessas ondas, né, que vocês podem estar vendo aí com a professora Carla, ela vai dar um aulão sobre ondas, ela estava me dizendo, né, como é que esses terremotos se propagam. Aqui eu vou dizer mais ou menos. O terremoto tem um hipocentro. O que é o hipocentro? É o lugar ou de choque ou de transcorrência de duas placas tectônicas. É onde o tremor começa, é onde acontece a primeira batida, o impacto inicial. Quando acontece o impacto, a Terra ela começa a se tremer como se fosse uma onda. Né? Essa onda ela vai se disseminando por vários lugares, dependendo do tamanho, da força do impacto, do choque entre duas placas tectônicas. Essas ondas podem se propagar
por uma distância imensa, por uma distância vasta. O lugar onde essas ondas são sentidas com maior intensidade, o lugar onde o terremoto é sentido com mais força, é chamado de epicentro, né? Foi mal, pessoal, de epicentro. Desculpem, pessoal. Tô nervoso, porque eu nunca gravei aula assim, não. Vamos lá. O lugar onde o terremoto começa é hipocentro. E o lugar onde o terremoto é sentido com maior intensidade, né? É a segunda onde ela é sentida, é conhecida como epicentro, tá certo, pessoal? E as ondas, elas vão se propagando por uma distância imensa. Então, quanto mais distante do hipocentro, mais fracas essas ondas vão chegar. Por isso que no Brasil nós não sentimos o impacto da falha sul-americana com a falha de Nagasaki, que nós estamos distante da borda onde acontece o hipocentro dos terremotos. Os terremotos, eles são acompanhados, esse movimento das placas tectônicas são acompanhados por cientistas através de um aparelho chamado sismógrafo, né? E por profissionais que nós chamamos de sismólogos. Os sismólogos usam essa escala de magnitude para representar a energia sísmica, né? As ondas liberadas por terremotos na Terra. Conheça os efeitos dos terremotos de acordo com sua força. Existe uma escala para medir a intensidade do terremoto. O nome dessa escala é a escala Richter, em homenagem ao cidadão que descobriu, né, que construiu essa escala e construiu uma forma de verificar. A escala Richter vai nos numerais de 1 a 9. Quanto mais próximo do 9, mais intenso é o terremoto, né? E ainda que cada terremoto tem uma magnitude única, os efeitos de cada abalo sísmico variam de acordo com a distância. Lembra, quanto mais próximo do hipocentro, mais eu vou sentir o impacto, né? Então, depende das condições do terreno, das construções que foram feitas lá, serão construções muito bem edificadas. O Japão, por exemplo, construiu um sistema de amortecimento dos prédios, né? Para poder os prédios não se destruírem com terremotos de baixa intensidade. Então, os terremotos que vão de 1 a 3,5 geralmente não são sentidos por a gente, né? Mas podem ser registrados pelos sismógrafos. Terremotos que vão de 3,5 a 5,4 muitas vezes não é sentido, mas pode causar pequenos danos, pequenos tremores, né? E pequenos danos na superfície. Terremotos que variam de 5,5 a 6 na escala Richter ocasionam pequenos danos em construções e já são sentidos em maior intensidade pelo ser humano. Terremotos que vão de 6,1 a 6,9 podem causar danos mais graves em regiões com muitas pessoas e principalmente nas regiões de bordas de falhas geológicas. Terremoto de 7 a 7,9, né, provocam tremores de grandes proporções, com danos muito graves e prejuízos econômicos, sociais, podendo até matar pessoas. Maior que 8, muito forte, causa destruição total no local atingido, principalmente no epicentro do terremoto, onde ele for sentido na maior intensidade. Quanto mais próximo de 9, mais perigoso é o terremoto, pessoal. E aí outra coisa, né, outro fruto do movimento das placas tectônicas é uma coisa que nós chamamos de maremoto. Terremoto é quando esse tremor acontece na crosta da Terra, na parte sólida da Terra, no continental. Mas vocês lembram que o mar, os oceanos, eles também são sustentados por placas tectônicas. Então, quando esses tremores acontecem no mar, vocês podem compreender esses tremores como sendo maremotos. A consequência de um maremoto são ondas gigantescas que nós denominamos de tsunamis. As tsunamis, né, são grandes ondas decorrentes do mergulho de uma placa tectônica sobre outra. Lembra quando eu coloquei aqui
que as placas tectônicas oceânicas elas são muito densas. Quando acontece terremoto entre duas placas tectônicas, estou só voltando aqui para vocês verem uma questão, né? Rapidão, pessoal. Ó. Aqui, ó. Quando vamos imaginar que aqui seja outra placa oceânica. Uma placa oceânica entrando para baixo de outra placa oceânica, a que vai subir, ela vai empurrar a água com muita força no momento do maremoto. É esse impulso que provoca a onda gigantesca que nós chamamos de tsunami, né? Então, essas ondas gigantescas, chamadas tsunamis, elas são destruidoras, sobretudo para as cidades, né, que estão localizadas no litoral, onde essas ondas chegam com intensidade. Uma curiosidade é que diariamente vários maremotos acontecem nos oceanos. Porém, como o oceano é muito vasto e eles acontecem geralmente em áreas não próximas do continente, nós acabamos não sentindo e os tsunamis eles são muito comuns no oceano em mar aberto, né? Mas como? Para a gente ter notícias de um tsunami, ele precisa acontecer numa área próxima a edificações, próxima ao continente. Então, raramente isso acontece, isso já aconteceu, agora já nos anos 2000 aconteceu o último, e aí isso geralmente acontece sem a gente nem tomar conhecimento. Pessoal, então a gente falou até agora de dois movimentos, de um único movimento, na verdade, que é o movimento das placas tectônicas, que quando acontecem podem provocar terremotos e maremotos, que dependendo do movimento que a placa esteja fazendo, pode ter danos maiores ou menores. Mas nós temos um outro movimento interno da Terra, chamado vulcanismo, que é extremamente importante, transformador da crosta da Terra. O vulcanismo é uma coisa que acontece desde a Terra primitiva. Foi responsável no início da Terra primitiva por um dos maiores índices de poluição do planeta Terra, porque ele emite muito CO2 para a atmosfera. O vulcanismo fez a crosta da Terra aparecer e desaparecer por várias vezes e também foi responsável por a extinção de vários animais. Mas o vulcanismo também é responsável por construção de vários solos férteis que nós utilizamos até hoje. Então, vale a pena dar uma olhada nesse movimento. Como acontece o vulcanismo? Lembra que o lugar, né, de encontro entre duas placas tectônicas, né, é chamado de falha geológica. Bem, essa falha geológica dá acesso direto à parte do manto da Terra, que é composto basicamente de magma aquecido. Vários fatores fazem com que esse magma superaqueça. E quando ele superaquece, como eu já expliquei no slide anterior, ele vai tipo que ferver e procurar a superfície. Esse movimento do magma procurando a superfície da Terra é o que vai dar origem às erupções vulcânicas. Então vamos lá, eu tenho o movimento das placas tectônicas, que é um dos fatores que fazem esse magma entrar em movimento. Esse magma entra em movimento e procura a superfície da Terra, formando assim erupções vulcânicas, dando origem aos vulcões. O vulcão ele é composto por algumas partes. A primeira parte é a câmara magmática, que é onde fica armazenado boa parte do magma que vai entrar em erupção e se transformar em lava quando sair no vulcão. Né? Outro ponto importante é o cone do vulcão. Essa parte que só ergue no formato de montanha, nós denominamos de cone vulcânico. Esse cone vulcânico, pessoal, ele é formado pelo resfriamento da lava. Enquanto o magma está no interior do vulcão, nós chamamos ele de magma. A partir do momento que acontece a erupção vulcânica e esse magma escorre pelo cone do vulcão, ele deixa de ser magma e passa a ser denominado de lava. Por que isso, Ítalo? Porque quando ele está aqui dentro do vulcão, ele tem uma determinada composição de minerais, uma determinada composição química. Quando ele sai para fora do vulcão na erupção, ele entra em contato com outros organismos, né, com organismos vivos e não vivos, e aí ele adquire uma outra composição química chamada de lava, que ao ser resfriado vai formar as rochas
magmáticas extrusivas, fora do vulcão. E aí, pessoal, uma parte muito importante é a chaminé, que é por onde o magma vai andando até entrar na erupção total. Né? Então, essa é uma outra parte do vulcão. Todo vulcão ele tem, no mínimo, duas chaminés, né? Que é a chaminé principal, onde acontecem as erupções maiores, e a chaminé secundária. Por que é que os vulcões têm chaminé secundária? Porque a quantidade de gases que é emitida é muito forte. Se ele tivesse apenas uma chaminé, corria o risco do vulcão ter uma explosão gigantesca e catastrófica. Essa, essa cinza vulcânica que é liberada pelas erupções, né, oriunda desses gases, ela não tem só a cinza vulcânica, não. Ela tem algumas rochas que não derreteram, que nós chamamos elas de piroclásticos, que vão também ser explodidas, né, jogadas para fora pela erupção. Então, um vulcão em erupção, ele é muito temeroso não só pelas temperaturas, mas também porque essas explosões vulcânicas elas podem atingir aviões, a poeira vulcânica atinge uma quantidade de quilômetros gigantesca, né, provocando assim alterações climáticas. Então é um ambiente muito hostil quando o vulcão está em erupção. Né? Nós vamos ter aqui também, né, a boca do vulcão, e essa é mais ou menos a estrutura de um vulcão e o momento que ele entra em erupção. As erupções vulcânicas elas podem ser divididas em três tipos de erupção, né? De acordo com os materiais que são expulsos, vai haver um tipo de erupção. A temperatura, a composição química do magma determinam a viscosidade da lava. Isso é, sua resistência em fluir, em escorrer, né? Que determina o tipo de erupção vulcânica. Então, nós vamos ter quais são os tipos, né? Que nós vamos ter de erupção vulcânica. Nós vamos ter a erupção vulcânica efusiva, a erupção vulcânica mista e a erupção vulcânica explosiva. Na efusiva, eu não vou ter a formação de um cone vulcânico como nas outras duas. Por quê? Porque ela é composta em sua maioria de gases com ausências de explosões. Porque a lava ela é pouco viscosa, é uma lava mais fina, é uma lava menos densa e ela escorre com facilidade. Então, como ela escorre com facilidade, geralmente o cone do vulcão ele não vai ganhar grandes proporções em termos de altura, né? Porque essa lava vai escoar pela crosta terrestre de maneira bem fluida. Já as erupções vulcânicas mistas é quando eu tenho uma quantidade de gases e piroclásticos pequena, porém geralmente representam já algumas bombas, algumas pequenas explosões. A lava é viscosa, não é mais pouco viscosa, é viscosa. Tem dificuldade já de escoar, né? Porque elas escoam pouco. Como elas são mais viscosas, elas resfriam antes de escoar por uma quantidade muito, muito grande. Né? As explosões já são um pouco violentas. Isso na erupção mista. Né? Já na erupção explosiva, eu vou ter agulhas vulcões, explosões bastante violentas, gases e piroclásticos em grande quantidade, nuvem de poeira vulcânica ardente, lava extremamente viscosa que não são escoadas com facilidade e fluxo dos piroclásticos por o cone vulcânico. Né? Então, a diferença das três é uma é mais explosiva do que a outra, apresentando a maior quantidade de gases e piroclásticos que o outro, pessoal. Espero que vocês tenham entendido isso. Como eu já falei anteriormente, os vulcões apresentam grande risco quando estão em erupção, porém, quando passa a erupção, os solos vulcânicos são extremamente propícios à agricultura porque eles apresentam uma quantidade mineralógica, uma quantidade de nutrientes, uma quantidade de organismos vivos que foram, né, queimados
pela explosão vulcânica. Então, o solo é extremamente fértil e propício à agricultura. O que é que acontece aqui, pessoal? O risco de ter uma plantação perto de um vulcão em atividade é que a qualquer momento ele pode entrar em erupção e sua plantação ir por água abaixo, né? Ou por lava abaixo. Pessoal, em termos de movimentos internos da Terra, era isso. Eu quero agradecer a quem chegou até aqui. Quem chegou até aqui tem a missão agora de construir um mapa mental. Eu já ensinei em todas as salas como fazer um mapa mental, né? Então, fazer um mapa mental do que você entendeu da aula. Eu não quero que você faça um mapa mental do conteúdo. Eu quero que você faça um mapa mental do que você entendeu dessa aula. Aproveitando, né? Sigam aí o canal, né? Deixa o comentário de vocês no vídeo para eu ver quem foi que assistiu mesmo aí. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.